meus queridos alunos, uma alegria enorme encontrar vocês mais uma vez por aqui. Hoje nós vamos tratar da ética atual, filosofia do Hans Jonas. Princípio de responsabilidade, do Hans Jonas. Esse princípio de responsabilidade é uma das temáticas mais pedidas, mais cobradas em provas e mais estudadas dentro da filosofia do Hans Jonas. O Hans Jonas, ele tem aí uma preocupação, ele morreu recentemente, do século XX, nasceu em 1903, morreu em 1993, Então, o Hans Jonas é um desses atuais, vamos assim dizer, contemporâneos da nossa filosofia. Ele fez essa formulação do princípio de responsabilidade e, sobretudo, tratando das questões ligadas ao futuro da humanidade, em razão da maneira como nós, seres humanos, agimos hoje, atualmente, em relação ao nosso meio, à nossa casa maior, que é o meio ambiente, em relação à vida, aos outros seres humanos com os quais nós estamos aí assistindo, uma intolerância muito grande, ações de interesses capitalistas, bélicos, o imperialismo, que não se cansa de exterminar vidas em nome de dinheiro, de poder, de petróleo, E exatamente em razão dessas agressões ao ser humano e as agressões ao meio ambiente, que é a nossa casa maior, é que o Hans Jonas então desenvolveu a teoria da responsabilidade, O medo então do Hans Jonas se refere a essas possibilidades destrutivas da sociedade tecnológica, Hans Jonas, ele tem ali um estudo em que ele fala também do Thomas Hobbes, em que fala a preocupação, do homem como sendo esse lobo, O Thomas Hobbes diz que o homem era o lobo do próprio homem em razão das ações, que esse homem realizava em relação à humanidade. O Hans Jonas parte também desse princípio, sobretudo daquilo que ele fala das possibilidades destrutivas que o ser humano tem. No entanto, o Hans Jonas associa essa capacidade destruidora relacionada com a ganância, com o poder, com a necessidade que o mundo capitalista impôs a determinados governantes, líderes, empresários, pessoas, seres humanos em geral, que vem destruindo a própria humanidade e mesmo o meio ambiente em razão de atender ao lucro, de atender aos interesses do mercado consumidor, desse mercado produtor, industrializado e cada vez mais voltado para a ganância e, consequentemente, matando o meio ambiente, matando seres vivos, matando o próprio ser humano. Então, o princípio de realidade do Hans Jonas, ele vai apontar aí, que a gente precisa ver, nós precisamos ver o planeta como esse grande organismo vivo, que se produz a si mesmo, porque só a Terra tem uma atmosfera, de acordo com as leis da química, quase impossível de existir, O homem, por um lado, ele não deu tempo à natureza para ela se construir, porque a sua ganância, o seu poder, o seu interesse econômico vem sobrepondo ao interesse da vida, vem sobrepondo ao interesse da permanência da nossa espécie humana e de outras espécies vivas, que habitam e que dividem conosco, seres humanos, esse espaço. Então, está fazendo... o Hans Jonas vai apontar a ação humana nesse sentido, de destruir o planeta, de destruir a nós mesmos, O ser humano destrói a si mesmo, destrói os seres vivos, destrói os animais, as plantas, o meio ambiente, em razão do poder do dinheiro, dessa ganância, translocada que o capitalismo fez gerar na cabeça de muitas lideranças, de muitas pessoas, O uso, então, exagerado da tecnologia, ele vai fazer considerações importantes da nossa necessidade de parar, de refletirmos um pouquinho sobre esses princípios éticos para a gente medir a nossa ação humana em relação ao meio ambiente, em relação às ações humanas e à tecnologia ligada
àquilo que a gente está colhendo. Olha, o Karl Marx no século XIX, ele já apontava, né, o uso dessa tecnologia de modo cego pelo ser humano. Ele dizia: a tecnologia cresceu sim, a ciência desenvolveu sim, a tecnologia é uma realidade, é uma inovação, ela tem trago aí uma série de processos tecnológicos fantásticos, importantes, mirabolantes e tal. No entanto, esse crescimento tecnológico não fez acompanhar o crescimento humano, o desenvolvimento humano, tirar o ser humano da desigualdade, tirar o ser humano da fome, da miséria, permitir que essa tecnologia possa salvar a vida daqueles que não podem pagar pelo tratamento particular, né? E é exatamente aí, o Marx já questionava essa tecnologia cega, doenças como diabetes, como as doenças renais, que se tornaram crônicas para atender a necessidade de grandes laboratórios farmacêuticos que ganham bilhões de reais por ano, tornando essas doenças crônicas e não trazendo a cura. O próprio câncer é um exemplo, né, de como tratar o câncer é muito mais rentável do que propriamente trazer a cura do câncer, né? Essas estruturas já eram discutidas pelo Karl Marx no século XIX, continuam sendo discutidas por outros filósofos na contemporaneidade, e o Hans Jonas também vai falar sobre elas. A tecnologia que vem, a tecnologia que é uma realidade, mas que a vida humana não acompanha, mas que ela não traz o progresso humano, ela não trouxe necessariamente a possibilidade de todos os seres humanos salvarem as suas vidas, tratarem das suas doenças, né? Melhorarem o seu conforto. Por quê? Porque faltou para alguma boa parte dessas pessoas o dinheiro para que possa comprar essas tecnologias, né? Então, o indivíduo ele já não controla os efeitos, né, conscientes e colaterais das suas ações. O problema decorre então desse conceito limitado de responsabilidade que essa moralidade moderna, né, nos fez refletir, se refere apenas à ação, né, do indivíduo, ações sistêmicas, né, mas também dos governos, daqueles que podem mudar leis, daqueles que podem elaborar e aprovar leis, daqueles que podem controlar o uso abusivo de agrotóxicos que foram infinitamente liberados no atual governo do Jair Bolsonaro, né? Mais de 200 tipos de, quase 200 tipos, né, de agrotóxicos foram liberados, né, impactando diretamente a vida humana, impactando até nas abelhas, né? Quem não leu aí reportagens, não viu estudos científicos de revistas científicas apontando como que as abelhas aqui no Brasil estavam morrendo em razão dos agrotóxicos que foram liberados pelo atual governo do Bolsonaro, né? O desmatamento da Amazônia, vocês estão vendo essa semana mesmo, né? Quantas notícias foram divulgadas de grandes investidores europeus que estão ameaçando a cortar os investimentos aqui no Brasil, cerca de 3 trilhões de reais. O Brasil pode deixar de ganhar se não melhorar a questão do desmatamento na Amazônia, a questão da pecuária extensiva e de uma agricultura e de uma mineração que é tóxica para o meio ambiente. Ninguém aqui é contra a agropecuária, ninguém aqui está sendo contra o agronegócio. Não vamos ser pequenos na capacidade de raciocinar o que a ciência está dizendo para nós. Está dizendo que tudo isso é importante. O Brasil é um dos grandes países exportadores. O agronegócio é importantíssimo para a fome, para a economia do Brasil. A gente precisa aplaudir, sim, a produção agrícola, a produção pecuária. O que se discute é a ação impactante desses negócios no meio ambiente e na vida humana. É isso que estamos questionando através da filosofia do Hans Jonas, não é? Então, o desmatamento, os assoreamentos de rios, o uso de defensivos agrícolas e de agrotóxicos que estão impactando, matando e contaminando rios, contaminando o meio ambiente, matando pessoas, matando inclusive os insetos, né? Vocês já devem ter estudado em biologia, em ciência, que as abelhas são importantes para fazer a polinização, portanto, importantes para a agropecuária, importante para a produção de frutas, né? E com a morte de boa parte das abelhas por conta dos defensivos agrícolas que foram liberados,
nós estamos tendo também um impacto na agricultura, né? Um impacto na colheita de frutos, né? São essas questões. E se não fosse uma questão polêmica e importante, por que então que os investidores europeus, nessa semana mesmo que se passou, estão aí ameaçando cortar os investimentos que pretendem fazer da orça de 3 trilhões no Brasil, se não melhorar a questão ambiental, né? O atual ministro Ricardo Salles, naquela famosa reunião ministerial, né, de 22 de abril, que vazou lá o vídeo em razão das denúncias do Sérgio Moro, vocês viram ele falando que tinha que aproveitar a pandemia, em que a mídia está noticiando pandemia para aproveitar e passar a boiada, aprovar leis que são extremamente prejudiciais ao meio ambiente. Quer dizer, vamos aprovar todas essas leis que a mídia não deixaria a gente, porque ela divulgaria. Vamos aproveitar que está todo mundo distraído com a pandemia e vamos passar a boiada. Vamos aprovar as leis que são extremamente prejudiciais aos indígenas, né? São prejudiciais ao meio ambiente, são prejudiciais aos ribeirinhos, às pessoas que vivem e sobrevivem dos rios, do cultivo ali e da colheita do açaí, do babaçu, de uma série de produtos que são nativos da floresta e que infelizmente o ministro Ricardo Salles está sendo pressionado inclusive por órgãos internacionais por conta dessa política devastadora para o meio ambiente, para a vida humana, né? Nós já temos, inclusive, processos internacionais contra o governo brasileiro na Corte de Haia por conta do genocídio praticado contra índios, praticado contra ribeirinhos e praticado contra quilombolas na região amazônica, exatamente por conta dessa ação destruidora. Então, eu não estou aqui falando mal disso ou daquilo. Eu estou falando da ciência, estou falando do que está sendo noticiado. Qualquer pessoa pode consultar, ou dar um Google que você vai ver que tudo isso que eu estou dizendo é verdadeiro, é real, e nós precisamos sim cuidar desse afã tecnológico, desse afã do interesse econômico que está matando vida, que está prejudicando vida humana, vida animal, vegetal e destruindo a nossa grande casa que é a Terra, né? A Amazônia hoje passou a ser um problema internacional da preocupação de como, né, a política atual está destruindo a Amazônia. E não é coisa de gente que está isso, aquilo, esses fake news que a gente vê, não, não é. É estudo real, basta a gente entrar no site, tem estudos internacionais de vários órgãos diferentes apontando como é crescente o desmatamento na Amazônia, como é crescente a destruição da vida humana na Amazônia. Então é uma preocupação ética atual, que é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Eu gosto sempre de frisar para que ninguém fique com interpretações danosas ou tentando distorcer propriamente a temática daquilo que é importante a gente discutir na aula de hoje. Afinal, a filosofia, a sociologia, a história, a geografia são ciências atuais que vêm discutir os temas para que a gente possa observar o nosso entorno e entender o que o ser humano precisa fazer para melhorar em geral as nossas relações. O que adianta a gente estudar ética só para colocar na prova, né, gente? O que adianta estudar ética atual só para responder uma prova ou fazer uma prova de vestibular? Esses estudos precisam de fato impactar a nossa vida, mudar a nossa condição. Vocês vão ver que o Hans Jonas, no final da nossa aula, vai falar isso para nós. Ele vai falar, a mudança tem que começar de dentro para fora. E é assim que nós precisamos, então, encarar esse conteúdo, tá bom, gente? Então, essas decisões, né, políticas, né, de grandes grupos empresariais têm impactado muito, né, o meio ambiente, os rumos da nossa sociedade têm modificado e o planeta está sendo colocado em risco por conta desses interesses aí, né? Então, o Hans Jonas, no conceito de responsabilidade dele, ele fala que somos responsáveis não só pela situação atual, mas também pelo futuro das gerações, né? Se nós não cuidarmos agora, se nós não tomarmos as providências específicas agora, como é que nós vamos viver o futuro? Qual é o país, qual é o mundo que nós vamos entregar para as futuras gerações? É essa a preocupação da ética atual, né? Uma vez, olha, tem mesmo os rumos da vida, né, estão sendo questionados, vidas estão se perdendo. Você vê que o próprio processo de pandemia, né, quantas pessoas já morreram no mundo, né? Aqui no Brasil já passamos de 58 mil mortes.
Então, são preocupações que todo mundo que é ser humano precisa ter, né? Nós que somos seres humanos precisamos preocupar e sentir com a morte, né, de mais de 58 mil pessoas. Nós precisamos sentir os impactos de como esses efeitos danosos, tanto da pandemia quanto outros ligados ao meio ambiente, à tecnologia, à violência, à fome, à miséria, à desigualdade, estão impactando diretamente a nossa vida, impactando diretamente a vida de pessoas do nosso entorno, que todos nós somos corresponsáveis uns pelos outros, né? É isso que vai dizer a ética atual, né? Então somos corresponsáveis, olha, tá aí, né? Pelas decisões coletivas que estabelecem limites para a sociedade tecnológica que criamos. Então a tecnologia é muito bem-vinda, ela é importante sim, mas ela precisa ter cuidados, né? Ela precisa ter alguns limites para que ela não viole vidas, né? Para que ela não prejudique, para que ela não destrua a nossa própria casa, né? O nosso próprio planeta. Então, a natureza modificada do agir humano, olha, base da teoria da responsabilidade. A ação humana deve garantir uma vida autêntica. Acabei de falar sobre isso. Não se deve pôr em perigo a continuidade da humanidade no planeta. Acabei de falar também sobre isso. Mais uma vez, vocês estão vendo que não é exagero meu, né? O entrelaçamento das categorias de bem, de dever, de si constitui a base para a formulação de uma teoria da responsabilidade, que é essa teoria do Hans Jonas que nós estamos estudando, cujo modelo é a relação pais e filhos, quer dizer, os pais precisam educar os filhos, os professores precisam ajudar os seus alunos a se educarem com relação a essa temática. Né? Vocês também podem levar essa temática para suas casas e suas famílias, de modo que nós vamos multiplicando essa visão de consciência ambiental, de consciência em relação à vida humana, de respeito em relação ao nosso planeta, de uma tecnologia que precisa sim desenvolver cada vez mais, mas para trazer também vida, para garantir a sobrevivência, para tratar e curar doenças e não só para atender os interesses do lucro, do poder e do dinheiro, como normalmente nós estamos vendo, né? A natureza modificada do agir humano, olha, não há apenas a preocupação com a destruição física da humanidade, né? Há também a preocupação com a morte essencial da humanidade, como eu acabei de dizer, né? Acabei de falar para vocês mortes pela fome, pela miséria, pela guerra, pela destruição, por pessoas que não podem pagar pelos tratamentos que são caros, né? Pela própria pandemia, pela negligência de quem está colocando agrotóxicos, que está destruindo o meio ambiente, que está contaminando rios que estão sendo contaminados em reservas indígenas e que estão matando índios, que estão matando quilombolas, pessoas que estão sendo agredidas na Amazônia exatamente pelo afã de grandes mineradoras, né, da pecuária extensiva, que às vezes não tem os seus limites, né, daquilo que é o respeito, o cuidado, né, porque o desenvolvimento ele tem que ser sustentável, né? Ninguém é contra o desenvolvimento, ninguém é contra a agricultura, ninguém é contra a pecuária. Eu já disse isso para vocês. Ninguém é contra a mineração, desde que isso atenda à vida humana. Vocês estão vendo como que essas barragens, né, que estão rompendo em Minas Gerais, estão matando um monte de gente. Até hoje, muita gente que perdeu vida, perdeu casa, perdeu tudo, não foram sequer indenizados, né? Então, são temáticas importantes, né? O interesse econômico, tudo isso ele precisa cuidar, ele precisa entender que o ser humano não pode ser a presa fácil das consequências de um mundo que não cuida, né? De pessoas que estão cada vez mais no afã de lucrar e de produzir, estão destruindo o meio ambiente, colocando a vida em risco, estão destruindo a vida, né? Estão prejudicando pessoas, né? Estão permitindo que pessoas morram, inclusive de fome, né? Exatamente por conta desse afã dos interesses do lucro, dos interesses de grandes grupos econômicos que, infelizmente, não estão olhando a vida humana e os impactos que isso está gerando numa série de cidades, de pessoas, de animais, de meio ambiente, né? Então é esse o cuidado que o Hans Jonas está levantando aqui para nós. Vocês estão vendo aí um mundo todo amassadinho, como se fosse uma folha de papel, né? Então Hans Jonas menciona, olha, as bombas de Hiroshima e Nagasaki,
que foram jogadas na Segunda Guerra Mundial no Japão, né? O primeiro marco, né, do abuso do domínio do homem sobre a natureza, que causou a destruição. Em vez de uma consciência apocalíptica abrupta, né, o Hans Jonas aponta que o ser humano teve uma consciência apocalíptica gradual, né? Quer dizer, leve, isso não impactou de uma maneira o ser humano a falar, nossa, o que nós estamos fazendo? Não aconteceu isso. Então, essa apocalíptica gradual, né, fez surgir, então, o crescente perigo dos riscos, né, do processo técnico global, do uso inadequado dessa tecnologia. Propôs, então, um novo pensamento que vem questionar o poder do homem sobre a natureza, a ação do homem sobre a natureza, os impactos do homem sobre a natureza. Vocês estão vendo aí na imagem ao lado as queimadas, né? A floresta amazônica está sendo destruída por queimadas. Nós estamos tendo consequências ambientais graves em razão, né, dessa nova política ambiental adotada pelo ministro Ricardo Salles. Isso, né, passou a ser uma temática a ser discutida e que tem trazido assim, muitas preocupações no mundo como um todo, inclusive na ONU, né? O Hans Jonas, então, menciona as bombas como esse primeiro marco, para isso eu já tinha falado, né? Eu encostei a mão e voltou o slide. O Jonas, então, Hans Jonas, enfatiza a responsabilidade e a ética do homem para com a natureza, a preservação da vida e do planeta, não só no presente, mas para o futuro, para as futuras gerações, né? Os direitos de quem vai nascer, os direitos de quem precisa sobreviver nesse planeta no futuro, né? Constantemente ele vai colocar essa máxima dele no vermelho aqui para vocês em destaque, olha. Haja de tal forma que as consequências de suas ações não neguem a possibilidade futura de uma vida humana real, né? Olha a preocupação, então. Vamos agir hoje de uma maneira que nós não vamos pôr em risco as gerações futuras. Vamos agir hoje de uma maneira que nós não vamos ver a vida humana ser devastada a pouco tempo daqui, né? Daqui a pouco tempo futuro, né? Nós talvez não encontrarmos sequer oxigênio para respirar, né? Então, ou negativamente formulado, olha, não coloque em perigo a continuidade infinita da humanidade na Terra. Então, esse é o princípio de responsabilidade que o Hans Jonas está falando para nós nessa aula de hoje, né? Com a heurística do medo, né, que é uma outra teoria desenvolvida por ele, a heurística do medo, ele, Hans Jonas, levanta radicalmente a questão da responsabilidade, né, que vai muito além das proposições dos relatórios internacionais que põem em causa a preocupação com as relações futuras, né? Diante da possibilidade da morte substituir a vida, podemos entender então por que o futuro distante é o lugar de um medo específico, né? No qual o Hans Jonas vai introduzir a figura da heurística do medo, né? Este medo, então, essa heurística, visa possíveis perigos que ameaçam a humanidade em termos de estabilidade e sobrevivência. Olha como que a sobrevivência das pessoas que vivem, sobretudo nessas cidades, né, em que nós temos a exploração da mineração, né, os riscos, né, constantes de uma barragem dessa se romper, né, os riscos constantes do uso de agrotóxico, que foram agora liberados ainda mais, né, o risco constante dos assoreamentos dos rios e, portanto, da água que está se findando. Essa semana, vocês viram aí a votação do marco, né, para a questão da sanitária no Brasil, né, gente? Isso é um tema muito importante, inclusive para a redação. O marco sanitário aí, o Congresso vai votar um marco, uma lei própria que vai reger a questão das águas no Brasil, né? Estão privatizando as águas no Brasil. Vocês imaginam a consequência disso, gente? Vocês imaginam o quanto que nós vamos passar a pagar por uma conta de água no Brasil, em razão da privatização dessas águas? Vocês imaginam como o afã explorador, né, de grupos internacionais, sobretudo, dominando as águas brasileiras, que é um interesse econômico do mundo todo dominar as águas no Brasil? O Brasil é o país que tem aí 17% de toda a água doce, né, do
potável do mundo está aqui no Brasil, né? O aquífero Guarani, que está submerso embaixo de nós, ele tem aí também uma reserva de água doce fantástica para o mundo, quer dizer, é muito interessante, né, para grupos econômicos explorarem, né, privatizarem o marco da água aqui no Brasil. Então a gente tem que estar atento a essas questões, né, gente? Leis que estão sendo aprovadas durante esse processo pandêmico, aproveitando que as pessoas estão distraídas, né, desse foco e que podem resolver e que podem mudar drasticamente o futuro das nossas gerações, fazendo com que a gente pague por um recurso que é um recurso de vida, que é um recurso natural, fazer com que a gente pague muito caro por esse recurso para atender os interesses, né, econômicos desses grupos, né? Então isso é uma questão muito importante. As manipulações biológicas, né, da reprodução humana, o uso dessa identidade genética, as intervenções químicas ou cirúrgicas no comportamento humano, o aperfeiçoamento técnico, né, tornou o homem perigoso para o próprio homem. Daí a deriva, né, a questão do Hobbes, né, que o Hans Jonas usou, o homem ser o lobo do próprio homem. Porque o homem está se tornando perigoso para ele mesmo, né, em razão de tudo isso que ele tem feito. Né? A bioética, por exemplo, ela vai discutir o jogo dos possíveis, quer dizer, parece que o ser humano e a tecnologia ele está querendo ocupar até o lugar de Deus, né? Não existe um limite para a pesquisa, não existe um limite para essa manipulação genética, para uma manipulação química, biológica que nós temos assistido, né? E isso é uma preocupação que nós temos. Então, o homem, né, é perigoso, então, esses impactos para o homem, e é exatamente isso que vai construir a base dessa filosofia, dessa heurística do medo que o Hans Jonas quer que a gente escuta, quer que a gente perceba, quer que a sociedade olhe para ela e entenda que nós precisamos tomar algumas providências antes que se perca tudo, antes que a gente destrua o próprio planeta para atender interesse do dinheiro, interesse do poder econômico, né? É essa a preocupação do Hans Jonas, né? Então, o imperativo categórico do Kant, né? Ele também cita o imperativo categórico do Kant. Qual que é o imperativo categórico? É quando o do Kant ele vai dizer, não vamos fazer aos outros aquilo que a gente não queira que faça com a gente, né? É exatamente isso. Olha, não vamos querer para a humanidade, não vamos querer para o futuro aquilo que a gente não quer passar, né? Vamos cuidar uns dos outros, vamos cuidar das futuras gerações. Vamos impedir que determinadas medidas sejam realizadas aqui no Brasil, destruindo a vida, destruindo a natureza, explorando os nossos recursos naturais para atender interesses de grupos econômicos do exterior, né? Vamos impedir que determinados usos de defensivos agrícolas não venham destruir, né, peixes, animais e o próprio ser humano. Né? O câncer de pulmão, sobretudo, né, oriundo da inalação desses agrotóxicos, né, da gente comer produtos contaminados com esses agrotóxicos. Boa parte desses produtos não estão podendo mais entrar na Europa. Por quê? Porque a Europa tem barreiras alfandegárias com relação ao uso de agrotóxicos. Então, parte daquilo que o Brasil está produzindo não está entrando mais na Europa. Por quê? Porque a Europa não quer alimento contaminado com agrotóxicos que lá já são proibidos há muito tempo, que estavam também proibidos aqui no Brasil, mas que foram liberados, né? Agora foram liberados, a ponto de matar até as abelhinhas que estão impactando na agricultura por conta do processo de polinização, né? O cuidado do direito, olha, da humanidade do futuro, quer dizer, vamos cuidar do futuro, vamos cuidar da humanidade que vai viver no futuro. Qual é o mundo que nós vamos deixar para o futuro? Qual é a qualidade do meio ambiente, a qualidade do oxigênio, né? A qualidade da vida que nós vamos deixar para quem vem no futuro. Essa é uma preocupação que também está par a par aí com a questão do imperativo categórico do Kant. As questões tecnológicas e ambientais é uma outra questão que ele vem levantando o tempo todo durante a teoria da responsabilidade, na heurística do medo. Quer dizer, a tecnologia tem também seus limites. A tecnologia não pode colocar a vida humana em risco.
Os interesses tecnológicos não podem sobrepor a nossa capacidade de vida, a nossa capacidade de sobreviver em meio a tantos processos de destruição do meio ambiente, né? O lucro, né, e as necessidades do capital, né? A morte, a fome, a destruição do futuro. Todas essas questões estão sendo discutidas nessa ética atual. Como eu disse, nós não podemos estudar ética só para fazer prova ou para responder as questõezinhas da aula, né? Nós precisamos estudar ética para que ela mude a nossa vida, para que ela transforme a humanidade, para que gradualmente a gente consiga mudar o pensamento das pessoas. O Hans Jonas vai falar isso. Nós precisamos multiplicar um pensamento positivo da ética. Nós precisamos multiplicar, contaminar positivamente, né? Tornar o amor pandêmico, tornar o cuidado com o outro pandêmico, gerar uma pandemia de cuidados de uns com os outros, de respeito de uns com os outros, né? E isso é que é preciso a gente fazer, uma globalização do amor, uma globalização do cuidado, uma globalização ética, uma globalização do respeito. Isso é que nós precisamos, e não a globalização da fome, a globalização do interesse econômico, a globalização da exploração dos trabalhadores, leis trabalhistas que estão prejudicando trabalhadores. Vocês estão vendo no processo pandêmico quantas pessoas estão morrendo, inclusive de fome, porque não têm seus salários, porque foi autorizada através da MP 936 suspender pagamento de salários para trabalhadores. Foram autorizado você cortar salários de trabalhadores, né? Empresas diminuíram o salário de trabalhadores e o governo federal não tem pago o auxílio, né, na maneira como ele deveria pagar. Quantas pessoas se amontoando em portas de banco para receber o tal auxílio que não está sendo pago para todo mundo como necessário, como deveria acontecer. Então todos esses cuidados têm a ver com a ética, gente. Ética é vida, ética é o cuidado de uns com os outros, ética é a sobrevivência da humanidade, a ética é o respeito de uns com os outros, a ética é a consideração aos direitos de cada um de nós. A ética é a permanência desse nosso planeta de uma maneira em que ele não possa nos destruir em razão da ação humana intempestiva, inconsequente, marcada simplesmente pelo interesse e pela ganância do lucro, destruindo vidas, destruindo o próprio meio ambiente. Essas são as questões atuais que o Hans Jonas quer discutir conosco. Então tá aí, olha, as grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Tá aí a pipoquinha, né, uma simbologia que eu trouxe para vocês, reportando essa filosofia do Hans Jonas, e que vocês assimilem ela, gente. Que não fique restrita a responder à prova, né? Mas que isso possa, de fato, mudar a nossa consciência em relação a tudo que nós estamos vivendo, ao meio ambiente que nós estamos vivendo, aos interesses econômicos que não podem sobrepor aos interesses da vida humana, né? Muito cuidado com isso, pessoal, tá? Então, as maiores e duradouras mudanças começam a mudar por dentro, né? Primeiro por dentro, né? Por quem promove, para depois chegar ao universo, para depois a gente ir contaminando outras pessoas para que elas também mudem, para que elas também entendem, para que elas também possam entender o porquê dessa aula, desse capítulo, das obras do Hans Jonas e como que isso pode ser importante para a nossa própria sobrevivência. Ao invés de culpar o professor que está levantando essas questões, ao invés de falar que o material não deveria falar, ao invés de fazer de conta que essa temática está nos rodeando, que a gente possa mudar efetivamente, que a gente possa aplicar essa temática na nossa própria vida, de modo a gente ir gerando um processo pandêmico do amor, do cuidado e do respeito, como eu disse agora há pouco, né, gente? Então, olha, talvez não possamos limpar os rios e mares, mas podemos manter os nossos tanques de água limpos, né? Talvez não possamos aí, ou não temos a condição de plantar uma árvore, mas nós podemos impedir que as flores e plantas, né, que sejam plantadas, né? Vamos permitir que elas sejam plantadas, vamos lutar para que seja plantado. Vamos cuidar dos canteirinhos que tem aí na nossa porta da nossa casa. Vamos incentivar o plantio de árvores frutíferas nas praças das nossas cidades. Tem um projeto, tem algumas cidades que adotaram esse projeto maravilhoso, gente, né? Maravilhoso.
Então, olha, talvez não possamos impedir a matança de elefantes e tartarugas, mas não podemos impedir a alimentação do gato, né? Dar água ao cão ou prender as aves, né? Talvez não possamos manter entidades ecológicas, mas podemos sorrir, tratar bem as pessoas, ser pacientes uns com os outros, louváveis aquelas que merecem esse louvor, aplaudir as práticas que protegem a vida humana e que defendem o ser humano, né? Aplaudir aquilo que a gente sabe que é um mecanismo de pelo menos despertar a nossa atenção com relação a essa temática, como é o caso da nossa aula, tá? E, por fim, então, se romper por uma vez, né, a vida, o ovo, olha, se ela romper por fora, gente, ela mata o que está dentro, né? Mas se romper de dentro para fora, como é o caso do pintinho e da galinha aí, ele rompe de dentro para fora, olha, rompe do interior para fora, é assim que a vida começa. As grandes mudanças, então, da vida começam de dentro para fora. Essa é a mensagem do Hans Jonas, essa é a mensagem do professor Adriano, essa é a mensagem que o nosso conteúdo da ética atual quer que a gente reflita, essa é a mensagem que eu também gostaria que não ficasse restrita à resposta das provas e dos exercícios, mas que vocês levassem para suas vidas, para suas famílias e para as futuras gerações, tá bom? Um beijo grande, um abraço carinhoso, até o nosso próximo encontro.